Bom dia, gente. Hoje é 1º de abril de 2020, o dia da mentira. Mas não é mentira o que será dito aqui. Sei que pouca gente vai ver esse meu vídeo, essa minha live. Não tenho muitos seguidores no canal, né? Mas fica para a posteridade, gravado aí. Nós estamos na segunda semana da quarentena do coronavírus, certo? Tem agora na região aqui não está havendo uma epidemia. Parece que o ato do governador do Ceará de parar o estado, suspender as aulas, fechar o comércio, está surtindo o efeito. Os casos que tem em Sobral, que fica a 100 quilômetros daqui, a maior cidade da região, aqui norte, Sobral, foram isolados. Conseguimos, por enquanto, segurar a pandemia do coronavírus. Mas ninguém sabe, né, até quando, né, até onde. Dá duas posições, né, de um lado, um grupo de pessoas alarmistas, né, alarmistas não no sentido de estarem inventando nada, exagerando, nada disso, mas que alarmam, né, a população para tomar cuidados e tudo mais, e o grupo dos que diminuem o risco. E esse grupo é encabeçado pelo presidente da República. E a gente está tendo um cabo de guerra entre o presidente e os governadores dos estados, enquanto que os governadores decretam a quarentena, né, nos seus estados, o presidente é contra, tal. Aí nós vamos ver até onde isso vai dar, né? A ajuda do governo, né? A maioria dos países atingidos pelo coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, né, resolveram dar uma espécie de bolsa quarentena, né? No nosso caso, o governo não queria, a ajuda era muito pouca, né? Era ajuda de R$200, o que é nada, né? Ele autorizou as empresas a passarem 4 meses sem pagar os salários dos empregados, seus empregados, para atravessarem de forma saudável a quarentena. Só que essa medida muito impopular do Paulo Guedes foi derrubada pelo próprio Jair Bolsonaro, presidente, porque pegou muito mal para a sua imagem populista. Ele voltou atrás nesse ponto. E o Congresso, através dos partidos de oposição, impuseram a cota não de R$200, mas de R$600, podendo ir a 1.200, no caso de famílias maiores, né, famílias carentes, cadastradas no Bolsa Família, ou no caso de autônomos, de pessoas ligadas ao MEI, né, ao microempreendedor, ou pessoas carentes em geral, né, pedreiros, camelôs, pescadores, o pessoal que vive em empregos sazonais, empregos temporários e etc. Aprovado no Congresso, na Câmara e no Senado. Essa medida não ainda foi autorizada pelo presidente da República, que ontem fez um pronunciamento no dia 31 de maio, né? De março, aliás. Eu esperava que ele fosse fazer mais ataques, parece que ele recuou da sua posição, certo? Então a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Eu sei que o grosso da epidemia ainda não começou no Brasil, e se for verdade o que os cientistas, os especialistas dizem, né, nós não vamos sair tão ilesos assim, mas a população já está baixando a guarda,
ainda mais com o incentivo do presidente da República, né? Alguns populares, algumas pessoas de classe média e tal, estão pressionando e comerciantes e tal, para que o comércio seja reaberto. Claro, que isso é um prejuízo para eles, né? Eu até entendo, mas eu não acredito que esse alarme todo tenha sido uma invenção, um exagero, uma histeria de cientistas. O vírus vai chegar ainda e vai matar milhares e milhares de pessoas, Brasil afora. Eu digo isso assim porque eu tenho que acreditar na ciência, né? Talvez até eu, por ser uma pessoa que sofre de rinite, né, seja um dos que vá nessa viagem aí, né? Vamos ver aí o que o futuro nos reserva, né? Aí eu vou fazer essa live mais para conversar com alguém, porque a gente em quarentena, né? Tive doente nesses dias, tive uma inflamação no ouvido muito séria, acompanhada de umas enxaquecas, que criou água no ouvido, entrou água no ouvido no banho, inchou muito, eu não pude ir no médico porque os hospitais estão com dificuldade de atendimento, né? Qualquer pessoa com uma gripe ou febre fica apavorada, a família manda para um hospital, está cheio de gripados lá, de gripes sazonais, normais, sem ser o Covid-19, aí você fica com medo. Eu fiquei com medo de procurar um médico, eu tive vários dias encamado, por isso eu não estudei muito, não li muito, não aproveitei muito a quarentena na produção no alimento do meu espírito, né? O pão espiritual, que no meu caso a leitura de temas variados, principalmente ligados à ciência. Eu já fui mais literato, né? Já escrevi poesia, já fui literato, já escrevi crônicas, mas a gente vai, de tanto pregar no deserto, a gente vai perdendo com o tempo, né? O estímulo, não ser reconhecido, não ser valorizado e tal. Eu já escrevi bons poemas, eu acho que qualquer dia desse eu vou ler alguns dos meus poemas aqui, e de outros autores consagrados, né, dos imortais da literatura, que fica nas redes sociais, certo? E de ler de alguns conhecidos aqui do Ipu, da minha cidade, da região. Desde de pessoas anônimas até gente mais tem um renome, como o Lucas Evangelista e outros mais. Acho que eu vou fazer isso nas redes sociais. Mas vou dar umas dicas de leitura para alguém que vê esse vídeo até aqui. Ó, esse livro é muito bom, cara. Um livro sobre ciência. O melhor livro sobre ciência que eu já li foi esse daqui. Ele é uma tradução, foi escrito por um jornalista norte-americano, certo? É muito bom mesmo. Para você que quer entender o universo, como a vida surgiu, como o universo surgiu, como o planeta Terra surgiu, como a vida mesmo surgiu e como os seres humanos evoluíram, como nós chegamos onde nós chegamos. Ó. Tenta ler esse livro. Breve História de Quase Tudo, de Bill Bryson. Não sei a pronúncia correta, mas é muito bom, cara. Show total, certo? É muito bom. Eu comprei esse livro, mas quase não estou tendo tempo de ler, né? Pela rotina de trabalho, não permite muita leitura. Mas se você tem esse tempo, meu jovem, aproveite o tempo para ler, certo? Esses livros eles têm nas bibliotecas das escolas. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e muitas escolas têm ele. Aqui no Ipu eu o conheço no Alto Aragão, cheguei a vê-lo, certo? E na Antônio Pereira, se não me engano. Aí você pode ir lá e pedir emprestado, né? Eu acho que não há oposição a isso, não. E um outro muito bom que eu adquiri, sugerido pelo meu irmão Jairo Alves, né?
Sapiens. Comecei a ler, mas não pude continuar, né? Mas é muito bom. E o Yuval Noam Harari, não sei se a pronúncia é esta. O nome é Sapiens, que fala do Homo sapiens, fala de nós, seres humanos, né? Como nós chegamos aonde chegamos, certo? São livros científicos. Aí esse daqui, um autor que eu admiro muito, Freud. Freud é genial, cara. Genial. E nesse livro aqui também, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Eu não sei se você encontra em PDF na internet. Se encontrar, parabéns. É um excelente livro. Mas eu comprei, né, mesmo, né? E li, fiz as minhas anotações, graças a Deus, porque eu preciso, né? O Homem Moisés e a Religião Monoteísta explica a máquina da mente humana funcionando. Como é que os recalques atuam na psique, o que é o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Eu até fiz um mapa aqui da mente, né, com base nos relatos do Freud, né? Essa parte em vermelho seria o inconsciente, certo? Essa parte aqui é o inconsciente. Essa parte aqui laranja é o subconsciente. E essa parte amarelo ouro é o consciente. Então tudo isso forma o eu, né? Forma a mente humana. Inconsciente, subconsciente, consciente. E da interação de tudo isso forma-se a personalidade. E aí a gente tem todos os seres humanos têm recalques na alma, recalques profundos na alma, que faz a gente sofrer, né? Faz a gente algumas vezes ficar triste e tudo mais, ficar deprimido. Aí cabe a todos nós buscar a igreja, buscar a Deus, buscar, no meu caso, a ciência, a leitura, um horizonte para a vida, para dar um sentido para a vida, para não ficar se sentindo vazio, né? Você tem que preencher a sua mente com alguma coisa. Aí esse livro do Freud é muito bom, acredite em mim, adquira esse livro e leia, cara. Você tem muitos outros, né? Esse aqui também é muito bom, a sugestão do meu amigo Dr. Vitorino Farias Filho, da filósofa Viviane Mosé, certo? Eu cheguei a começar a ler, aí parei, muito bom mesmo, sobre o Nietzsche, a obra do maior filósofo do século XIX, né? Nietzsche, o alemão Friedrich Nietzsche, com as suas reflexões sobre a existência, com a ideia sobre a pós-modernidade, sobre o niilismo, sobre o eterno retorno, né? Principalmente o niilismo dos tempos da pós-modernidade. Aí é muito bom você entender o Nietzsche, muito bom e ao mesmo tempo angustiante, filósofo que traz muitas verdades pesadas da gente carregar, certo? Mas a gente que busca o conhecimento não pode se furtar a isso, né? Aí também tem esse que é uma opção de leitura muito boa, né? Do Eric Hobsbawm, certo? A Era das Revoluções. Na verdade, isso aqui é uma coletânea de 3 livros, né? Tem a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Extremos, onde o teórico, né, explica o mundo em que a gente vive, o mundo do século XX. Quando ele começa, quando o capitalismo começa, né, a primeira revolução capitalista vai começar na Inglaterra, né, a Revolução Industrial, né? Aí você tem aí a Era das Revoluções. Ele fala da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, da Revolução Política, né? E depois ele vai falar na era do capital, como é que o capital vai se reproduzir nessas revoluções, até culminar no século XX, né? E a Era dos Extremos é quando no século XX começa
as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que vão redefinir o cenário da posição dos países no tabuleiro do jogo, né? A nível de planeta Terra. Não há nada que esteja à altura deste autor, para você que quer entender isso. Muito bom, cara. O Eric Hobsbawm, né? Morreu recentemente, esse grande historiador britânico, marxista, né? Ele usa a teoria marxista. É bom que se diga, né, assim, que muito se ataca o marxismo como sendo uma teoria de doutrina, que prega o comunismo e tal. De certa forma é um pouco verdade em alguns aspectos, mas assim, no aspecto de entender o mundo, entender a globalização, entender o capitalismo, não há nada. Se você retirar o marxismo, retire o marxismo, jogue no lixo. Não presta, jogue no lixo. Você não tem nada para pôr no lugar. A gente ficaria míope para entender a globalização, entender as disputas territoriais do imperialismo, do neocolonialismo, certo? A partida da África, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, enfim, todo esse ambiente caótico do século XIX para o século XX só pode ser entendido à luz da teoria marxista. Acreditem. É isso aí, cara. Deixa eu cuidar da vida, né? Valeu.